Olá, tudo bem com vocês? Sou a Vovó Vivi, do canal Fale com Vovó Vivi, e eu estou aqui com o Cláudio Omar. Oi, pessoal. Cláudio Omar, ele é engenheiro naval de formação, mas de inspiração, ele é professor de fotoleitura. Fotoleitura. Que é mais fácil de falar do que aprendizagem acelerada. E para ficar ainda mais difícil, no meu canal é hiperaprendizagem até. Aliás, ele tem um canal no YouTube muito bom, tem trocentos mil vídeos lá falando sobre isso. Hiperaprendizagem. É hiperaprendizagem. Exatamente. Lá, então já sabe, né? Inscrevam-se no canal dele, pode inscrever também no meu, que você não é. E curtam bastante, compartilhem, porque esse assunto é muito bom mesmo, tá? Vai falar sobre a mente humana e como você pode utilizá-la para o seu aprendizado. Então, em primeiro lugar, o que é... Em primeiro lugar, assim, muito obrigada, né? Eu que agradeço. Agora, o que é fotoleitura? Qual é a diferença da fotoleitura para leitura dinâmica? Leitura dinâmica. Depois a gente vai perguntando mais, tá? Então, vamos lá. Perfeito. O que é fotoleitura e qual a diferença da fotoleitura para a leitura dinâmica? Basicamente, a leitura dinâmica é uma forma, é uma excelente técnica para você ler mais rápido. Agora, se você pegar o que a gente chama de pirâmide de aprendizagem, depois eu vou te passar alguns arquivos para você colocar nos comentários do vídeo, para ficar mais fácil para o pessoal recuperar essa informação. Se você pegar a pirâmide de aprendizagem, você vai ver que quando você lê, você absorve menos de 10% da informação. Isso. Ao passo que quando você compartilha informação, por exemplo, nós aqui conversando, a gente absorve mais de 90% da informação. Com certeza. Leitura dinâmica não tem essa funcionalidade de absorver mais. Ela só é um processo de leitura muito melhor. Ou pelo menos mais rápido. Porque se ler mais rápido, principalmente eu que sou ansiosa, nasci de 3 meses, eu consigo ler um livro em 1 minuto. Isso é leitura dinâmica. Agora, fotoleitura tem 5 etapas. A primeira é preparar. A segunda é prever. Preparar é, por exemplo, se a gente não entrar muito em detalhe, porque para o vídeo não ficar muito longo, antes de eu ler, eu vou ver o que tem por aqui, se o barulho está agradável, se eu estou tranquilo, se eu não estou com fome, com sono, cansado. Isso é preparar. Ou seja, se não tem nenhum fator externo ou interno atrapalhando a tua focagem. Exatamente, certo. Basicamente. No prever, o que você faz? Você pega o livro, olha a capa, a contracapa, o índice, vê se tem figura, vê se é colorido, vê o nome do autor, o ano de publicação do livro. Isso tudo te dá uma ideia do que tem lá dentro. Isso também prepara o teu espírito. Certo. Perceba que a gente não leu nada. Sim. Aliás, eu nem leio essa parte. Então, até aí, por que isso é importante num processo de aprendizagem acelerada? Porque isso começa a trazer do teu inconsciente as informações da tua experiência que você imagina que estão relacionadas com aquilo que você vai aprender. Então, você abre um livro que a capa é vermelha. Se a Bíblia que você leu na catequese era vermelha, você começa a relacionar coisas. Fazer associações. Fazer associações, né? Então, você já começa a aprender antes de abrir o livro, na verdade. Até aí é prever, né? Depois você olha índice, olha os negritos, olha figuras, o que ressalta. Até aí, nada a ver com leitura dinâmica. Aí o que você faz? Terceira etapa do método fotoleitura é a fotoleitura em si. Que significa, empresta para mim 1 minuto esse caderno, que significa primeiro você relaxa, né? A gente entra em detalhe depois a respeito de técnicas de relaxamento. Mas você vai dar um curso logo agora, né? Dia 7? Sim, dia 7 às 3 da tarde vai ter uma aula aberta, né? Então a gente chega lá, quer saber bem mesmo, vai lá porque vale a pena. E aí, então, na terceira etapa, você relaxa e passa pelo livro assim, ó. O que você está fazendo? Você está expondo o conteúdo do livro ao teu inconsciente. Sim. Conscientemente, você não está pegando nada, mas inconscientemente, você está pegando um monte de informação. Com certeza. Aí vem a quarta etapa, que é o pós-ver. Você passa de novo pelo livro, pegando só o que ressalta. Por exemplo, título, por exemplo,
rodapé de figura. Isso tudo, conscientemente, você fica sabendo. Ó, tem essa figura no livro, o rodapé é assim. Esse processo começa a construir relações entre o que está ali e o que você absorveu na etapa anterior de fotoleitura. E por último vem a ativação, que são várias técnicas de ativação. Entre elas, uma é a leitura dinâmica. Então, no final das contas, a leitura dinâmica é uma etapa... Uma ferramenta ou uma etapa mesmo. Do processo de fotoleitura. O que a gente faz é, como existem várias outras técnicas de ativação, uma delas é conversa. Então, por exemplo, eu fotoli a Bíblia, um exemplo. E eu venho aqui com a vovó Vivi e começo a conversar. Daqui a pouco, as experiências dela vão ativando informações que estão na Bíblia para mim. Sim. As minhas experiências vão ativando informações que estão na Bíblia. Daqui a pouco, inclusive, eu vou contar uma história bem interessante sobre essa questão de relação entre o que está na Bíblia e as experiências e coisas que a gente tem a fazer. Aliás, deixa eu só, já que você tocou nesse assunto, eu vou dizer uma coisa para vocês. Principalmente vocês que acham assim, a Bíblia é um livro chato, mas não é um livro chato. A Bíblia é um livro que ele está hiperatualizado e ele vai mostrar para você o que é bom e o que não é bom para você fazer na sua vida. A escolha é sua. Então, assim, saiba ler com outros olhos, sem aquele olho crítico disso, daquilo, que isso aqui, sabe? Saiba ler. E pare de julgar, porque assim, tudo está, de uma forma ou de outra, escrito lá na Bíblia. Toda essa parte de ensinamento, de mente. Então, a Bíblia é realmente um caminho para você ter como conduta de vida. Independente de religião. Independente de religião, sem dúvida alguma. Independente. Como oráculo, né? Assim, exato. É sensacional, né? Assim, uma das técnicas de ativação que a gente usa é você formula questões. E aí é maravilhoso porque o processo de formular questões já é um processo muito intenso de aprendizagem. Por exemplo, você não tinha ideia de que existia fotoleitura. Quando você ouviu um anúncio, vovô Vivi vai entrevistar alguém sobre fotoleitura, Cláudio Omar, o que será que ele faz? Quando você pergunta o que será que faz, inconscientemente já vem um monte de hipóteses. Não deve ser engenheiro. Fotoleitura? Não deve, né? Não tem problema se está certo ou se está errado. O que importa é que quando você fala para você mesmo, não deve ser engenheiro, e depois vem a vovó Vivi e diz, é engenheiro, esse choque constrói aprendizado, cristaliza aprendizado. Nunca mais você vai esquecer que eu sou engenheiro, nunca mais você vai esquecer que tem fotoleitura. Você pode até não usar, mas existe. Então, o fato de você ativar é para você colocar a sua emoção, ativar a sua emoção para aquilo que você está prestes a começar a ler, para você realmente... Porque realmente, olha, por isso que eu falo, saibam o que você vai ler, porque você, quando está lendo, você entra nessa leitura e faz parte dessa leitura. Exatamente. Você vivencia tudo. E aí você realmente não esquece, né? Exatamente. Isso que é a fotoleitura. Isso que é a fotoleitura. Tem uma coisa muito interessante a respeito de fotoleitura, pelo menos para mim, que assim, normalmente as pessoas leem algo no livro, exercitam, depois se tornam peritos naquilo. Via fotoleitura, acontece muito, não é só isso que acontece, mas uma coisa que acontece com uma frequência alta é você absorve a informação inconsciente e com o tempo você descobre que está se comportando daquela forma. Certo. E depois você vai perceber, mas por que eu estou fazendo as coisas desse jeito? Aí você vai, porque estava no livro dessa forma, né? Então, para a gente, fotoleitor, o aprendizado não se dá quando você é capaz de recitar o que está no livro, que é o que cobraria numa prova, numa escola. Para a gente, o aprendizado se dá com a mudança de comportamento. Então, para a gente não tem muito sentido você ser médico e fumar. Pode fumar, não sou eu que vou criticar um médico que fuma, mas assim, quando você aprende via fotoleitura todo o processo, como o fumo combate as tuas células, dói acender um cigarro.
É como um contador que não paga as contas, como... Não paga os impostos. Não paga os impostos, né? Como, sabe, não dói, né? Então, esse é o processo. Interessante que eu vou contar um exemplo meu. Eu pego um livro, hoje eu vou ler esse livro. Aí eu não faço nada disso que ele falou. Nada. Absolutamente nada. Primeiro, detesto ler orelha de livro. Meu pai sempre falava, você tem que pegar, ler a capa, ler a orelha, ler não sei o quê. A minha irmã faz isso. Ela lê tudo. Eu não. Aí eu começo a ler. Mas aí eu já pulei a introdução, o prefácio, porque, sabe, introdução e prefácio para quê, né? Agradecimento e blá, 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 sabe? Para quem que vai ficar agradecendo, tá? Não me interessa essa fofoca, não quero. Aí eu vou direto pro capítulo 1. Aí tô eu lá lendo, tá? Uma palavra que está ali ativa o meu cérebro para uma coisa que não tem nada a ver com a leitura. Aí o que acontece? O meu cérebro começa a viajar na maionese em outro assunto, mas os meus olhos estão continuando a ler, sem ler. De repente, eu volto de lá, porque eu já vi uma outra palavra que me trouxe de volta. Tá? Aí eu falei assim, pô, mas o que estava escrito antes? Não lembro, mas também não vou voltar. Aí continua lendo. Então, sabe, o que acontece? Eu não li nada. O quanto eu aprendi, né? Então, assim, essas técnicas, ele tem os... primeiro vocês façam um curso que ele vai ser agora dia 7. Dia 7. Mas qualquer coisa, se vocês não conseguirem lá, assistam outros vídeos que ele tem do canal Hiperaprendizagem, porque é impressionante e vocês vão ver assim, muitas coisas relacionadas ao que você faz no dia a dia, né? Você fala nos seus vídeos que enquanto você está folheando, você está dizendo um mantra. Que mantra é esse que eu não entendi até agora? Eu tentei prestar atenção e voltava, e lia, e eu voltava. Eu falei assim, não consigo entender o que esse cara está falando. Bom, na verdade, aquele mantra não é nada esotérico, né? Em inglês, relaxe, relaxe, 4, 3, 2, 1, relaxe, relaxe, mantenha a cadência, vire a página, né? Em inglês fica relax, relax, 4, 3, 2, 1. Relax, relax, keep the pace, flip the page. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, você estudou a vida inteira lendo. E estudo para você foi durante muito tempo relacionado a castigo. Assim, se você fizer, tá jóia, se não fizer, é castigado. Então, o teu consciente não gosta de brincar com essa coisa. Quando o teu consciente te pega lidando com o livro de forma displicente, que é como ele imagina a fotoleitura, ele atrapalha. Ele vem com a voz de um pai bravo e diz, tá perdendo tempo. Foque. Foque, né? O que o relax faz? Ele desvia. Quando você diz, eu tenho que cantar o mantra, o consciente presta atenção no mantra. Deixa o inconsciente fazer o trabalho de captação de informação. Assim, uma questão importante para um aluno de fotoleitura iniciante ele se preocupa demais com essas questões mecânicas. Estou fazendo certo, estou falando certo o mantra, ou estou virando certo as páginas. Sabe o quê? O inconsciente não está nem aí para nada disso. É a gente que fica achando né, um monte de coisa. E o inconsciente, ele vai guardando. Tudo que você colocar, ele vai guardando. Guarda. Até as coisas ruins, principalmente as emoções, as frustrações, ficam tudo ali no inconsciente. E basta uma palavra-chave para trazer aquilo para frente. Olha só que engraçado, né? Quando fala basta uma palavra-chave, e é bem verdade. Mas, conscientemente, a gente está acostumado a aprender de forma sequencial. Primeiro uma palavra, depois outra, depois outra, né? Só que isso depois vai para o inconsciente, né? A memória, de fato, mesmo de longo prazo, ela é inconsciente, né? Lá, tanto faz a forma que você for buscar e quanto mais formas diferentes de buscar, melhor. Então, por exemplo... Porque você não se engana. Primeiro isso, segundo,
É assim, ó, tem um conceito da terapia Gestalt, que é o seguinte: tudo da memória vai ser guardado em gavetas dentro da tua memória. Agora, quando você entra dentro dessa gaveta, você tem acesso a tudo que está lá. Sim. Como é que você guarda de forma sequenciada? Você guarda assim, aí vem o teu inconsciente e diz, naquele dia eu estava de blusa verde, naquele dia fulano brigou comigo, naquele dia eu tomei sorvete, naquele dia eu senti aquele perfume. Às vezes é mais fácil para o teu inconsciente recuperar a memória, essa memória específica, sentindo o cheiro daquele perfume, ouvindo aquela música. Sim, né? sim. Então, o que são essas coisas? São informações adicionais que estão relacionadas com aquele conceito. Isso tudo é feito de forma inconsciente. Por que não usar de forma deliberada? Sim. Então agora, quando a gente for, na próxima vez que a gente for ler um livro, procura um lugar específico. Leia sempre da mesma forma. Porque quando você se coloca naquela forma, já vem todo aquele Já estado mental. aciona o teu inconsciente para aquilo. Isso. É como se fosse um signo sinal. É, Aliás, é exato, um é um signo sinal, sinal, né? né? Você, por exemplo, você vai sair, né? Quando é que você sabe que você vai sair? Eu vou pôr batom. Aí, por exemplo, eu passo batom aqui atualmente, né? Aí a minha mãe olha para mim e fala, você vai sair? Porque eu sempre saí de batom, sempre. Né? Então agora ela já associa, né? E outras coisas mais que a gente faz na vida. É impressionante. Tem, por exemplo, todo mundo sabe que repetição leva ao aprendizado. Só que você está habituado a repetições mecânicas. Faz 10 redações para ficar bom em redação. Mas para o teu cérebro, tanto faz se o teu braço fez ou não. Claro, se você está treinando basquete, uma hora ou outra é bom arremessar. Se você está treinando tiro-alvo, uma hora ou outra é bom atirar. Mas se você precisar de 1000 tiros para virar perito, talvez não precise gastar 1000 balas. Porque esse processo de se tornar perito vem com a emoção de acertar, a emoção de errar. A concentração. A concentração. Tudo isso é processo de tiro. Tudo isso é simulável mentalmente. E eu estou falando de processos mecânicos, né? Tiro, basquete. E o aprendizado. Um exemplo. Quando eu estava estudando italiano, eu estudava e aí depois eu ficava imaginando situações. Por exemplo, eu com a minha filha mora em Nova York. Ela tem 10 anos agora. Ela fala bem mais inglês do que português. A gente mudou para lá, ela tinha 8 meses de idade. Então fico imaginando eu aqui falando italiano não. Ela chega para mim e aí eu falo alguma coisa em italiano. Por exemplo, eles estão ali lendo o jornal. E aí eu imaginando falando isso italiano e ela não entende italiano, ela entende inglês. Ela fala, estão fazendo o quê? Ela faz essa careta na minha forma de imaginar. E aí a careta dela desperta um monte de coisas em mim. Aí eu falo, nossa, ela está entendendo o que eu estou falando. Tudo isso são informações sinestésicas, visuais, auditivas, que me ajudam a lembrar como é que fala aquela coisa. Eu vou vivendo aquela situação. Exato. Então, isso é repetição. E eu não preciso dela para fazer isso. Só basta imaginar. Basta imaginar, exatamente. Exato. Aliás, é o seguinte, até o Dr. Celso Charuri, que é o idealizador da Provida, ele fala sobre a tela mental, tá? Que você precisa, os 5 sentidos. Exato, exato. A audição, o cheiro, o paladar. Então, a partir do momento que você visualiza um objeto, você tem aquele teu desejo por aquele objeto, você não tem ausência, você não tem conflito. Ausência total de conflito, porque você está focado naquilo que você quer. Você consegue. Exato. Por que uma mãe consegue levantar 1 tonelada para tirar seu filho embaixo do carro, sendo que ela não consegue nem carregar um saco de 20 quilos? Porque naquele momento ela não tem conflito algum. Ela tem que tirar o filho debaixo daquele carro. E ela vai levantar aquele carro sozinha e vai puxar. Fato. Né? Então, é isso. A fotoleitura é isso. Você precisa dessas técnicas para ativar, para que você possa realmente fazer com que o cérebro grave e armazene no teu inconsciente, para quando você precisar, você o traga para frente. Exatamente. E percebe que até aí a gente está falando muito do processo de absorção de informação.
Que a gente quer, né? A gente quer só É, ter conhecimento, né? Mas tem uma coisa interessante aí aqui. Para eu saber, de fato, para eu ter aprendido, eu preciso ser bom na absorção, eu preciso ser bom no processamento dessa informação e eu preciso ser bom em formas de recuperar essa informação. Então, como é que a gente recupera uma informação? Essa é uma pergunta muito comum, né? Como é que eu sei que de fato eu estou aprendendo algo que eu fotoli? Vou precisar fazer uma prova de inglês para você. Né? Como é que a gente faz? Primeiro, a mente é capaz de fotoler um livro e ir fazer um concurso e passar? Ela é capaz. Eu recomendo que meus alunos façam isso? De jeito nenhum. Por quê? Porque não precisa. Se o concurso é daqui a um mês, fotoler todo o material hoje e amanhã faz um teste. Você vai acertar tudo? Duvido. Não é que eu duvide que seja possível, eu duvido que você, com o teu nível de crença, consiga. Agora, vai lá, errou 30%. Primeira coisa, se não tivesse fotolido, ia errar quanto? Exato. Talvez errasse 70%. Mas beleza, pega esses 30%, fotolê de novo, agora com um outro propósito, com o propósito de acertar esses 30%. E amanhã faz uma outra prova. E aí vai acertar 75%, 80%. Repete esse processo 3, 4 vezes. Depois, tua mente vai começar. E quando é que eu vou absorver 100% do livro? Tua mente é capaz de absorver 100% do livro, mas eu não encontrei até agora nenhum caso onde a gente precise de 100% do livro. Essa ideia de precisar de 100% do livro é baseada num conceito antigo de aprendizagem, que é aquele lá da professora que ensinava com régua. Não era ensinava com régua a traçar, com a régua na mão, se você errasse, ela dava uma reguada na cabeça. Régua na cabeça, né? Então você criou a ideia de que você é um copo vazio, o livro é o conhecimento que precisa ser depositado em você. Só que você não é um copo vazio. O que quer que o autor do livro esteja tentando passar para você, só vai entrar a parte que está 10 a 20% próximo das tuas crenças. O resto não é nem que você vai refutar, você não vai nem reconhecer. Agora vem o mais maluco. A gente adota o que está no livro como sendo a verdade. Só que o que está no livro é o que o autor, coitado, conseguiu expressar de tudo que ele pensou, sentiu, imaginou, idealizou. Então já não é a verdade de qualquer jeito. Não, é a verdade dele. Né? Eu tenho um exemplo também que eu gosto de dar falar sobre as verdades, né? Se você colocar um elefante aqui na sala, um elefante não é muito grande, né? Aqui na sala. Colocar uma pessoa de um lado, outra do outro, uma na frente e outra atrás. E essas pessoas nunca viram esse elefante, fazendo de conta, né? Então, aí fala assim, agora vamos descrever esse animal, que é a única coisa que a gente sabe. Quem estiver na frente vai falar, esse animal tem um negócio assim comprido. Aí o de trás vai estar falando, imagina, ele tem um negocinho curtinho assim, que fica abanando tal, que chamam de rabo. Aí eu falei, eu que estou do lado de cá, falei assim, imagina, ele não tem nada disso, só tem duas coisas assim que a gente chama de pata. E do outro lado vai falar assim, também, aqui também tem. Então, se eu somar tudo, ainda não dá a ele. Ainda não dá a ele. Por quê? Porque teria que ver por cima, por baixo e por dentro. Isso. Então, a soma das informações de cada um ainda não chega na verdade absoluta. Nunca chega. É só a faceta sua, a Exato. sua verdade, né? Naquilo que você tem de conhecimento. Exato. E acredita. E aí, se a gente vem como engenheiro e diz, e como é que eu uso isso para convencer o meu professor da faculdade de engenharia a passar na prova dele? Exato. O grande, assim, onde é que a gente está saindo da teoria e indo para a prática? É quando a gente consegue de fato aplicar as coisas. Por exemplo, se você não acreditasse em nada do que a gente está falando, presta atenção no medo que você tem de aprender coisas que são difíceis. Por exemplo, cálculo estrutural, né? Cálculo...
te falar, vovó Vivi, vamos comigo amanhã assistir uma aula de cálculos. Eu vou falar nunca. Nunca. Agora, se você pegar um livro de cálculo e fotoler, você vai lá e vai encontrar relações entre o que está sendo dito e com aquilo que você viu. Ah, você vai sair de lá e vai fazer uma prova. Não é esse o objetivo, né? Mas, por exemplo, ó, a minha irmã, uma das minhas irmãs, a minha irmã mais velha, é professora de arquitetura no Rio Branco, Acre. E a minha mãe foi professora do ensino médio, aposentada hoje. Um dia a minha irmã, ela fez o curso de fotoleitura comigo, ela tinha 2 horas para preparar uma aula de uma matéria que ela não gostava. Ela fotoleu o livro, construiu um mapa mental e deu a aula com base no mapa mental. Chegou no final da aula, ela tirou uma foto da capa do livro, o mapa mental que ela fez se preparando e a lousa com o mapa mental. Os alunos amaram. Mas isso por si só já é maravilhoso, mas não é aí que está o mais maravilhoso. O mais maravilhoso é quando ela postou isso no Facebook. Primeiro, quem já viu uma aula de cálculo postada no Facebook? Não dá curtida. Né? A minha irmã postou a aula dela, o mapa mental, um monte de gente curtiu. Até aí já é maravilhoso. Só que a minha mãe comentou. O fato de estar num formato visual gera engajamento. Sim. Permite que as pessoas entendam. E quando elas entendem, elas perguntam. E quando elas perguntam, você tem que explicar. Quando você tem que explicar numa linguagem que ela entenda, o teu nível de aprendizagem É outro. explode, né? Exato. Então, percebe a mágica? Exato. Voltando para a história da comparação com a leitura dinâmica, percebe que a leitura dinâmica só é um processo de absorção, não tem essa volta, né? Não. Além de que, se você lê de uma forma rápida, que é muito mais difícil para você guardar as informações, não que seja impossível, né? Mas é que é mais difícil para você guardar as informações. Assim, com treino, as pessoas conseguem... É como, assim... Você pode até imaginar, isso não é uma comparação justa com a leitura dinâmica, mas é só para ser didático, bem exagerada para ser didático. Tem gente que não tem os 2 braços que ainda faz coisas de forma muito mais eficiente do que gente que a gente conhece que tem os 2 braços e não quer fazer nada. Exato. Né? Aliás, não vai muito longe. Procura no Google, vocês vão ver. Os pintores, né? De boca, né? Pintores de pé. Então, assim, a leitura dinâmica te proporciona umas coisas maravilhosas. Parte pela técnica, que é boa, é muito boa. Parte porque quem mergulhou, né, quem se debruçou sobre leitura dinâmica, se movimentou no sentido de aprender mais sobre aprender. Então, com leitura dinâmica, sem leitura dinâmica, essa pessoa ia aprender mais. Ela é ativa em revolucionar os próprios métodos de aprendizagem. Então, o normal é que ela saiba mais. Sim. Né? Então, eu acredito bastante em leitura dinâmica, sim. Só que eu acredito bem mais em fotoleitura. Então, na fotoleitura, depois que eu ativei todos os meus sentidos, focado, relaxada, inspirada, eu vou ler de forma rápida ou eu vou ler normal? Você tem todas essas opções. Como eu gosto de fazer? Eu gosto de, depois que eu fotoleio, a forma que eu uso mais frequentemente de ativação é um processo que eu chamo de perguntas e respostas. O que eu faço? Elaboro uma lista de questões para o livro, só que eu imagino eu conversando com o autor. Sei. Né? Aquele processo de visualização que a gente falou agora há pouco. E aí eu faço a pergunta, por exemplo, fotolei a Bíblia. E eu estou com um problema, eu quero... Como é que eu vendo mais, digamos? Né? Ou melhor, como é que eu convido mais gente para esse seminário que vai ter sábado, dia 7, né? Às 3 da tarde. Aí eu tenho essa questão, aí eu abro a Bíblia, eu faço a pergunta, né? Fotolizo, como eu chamo mais gente para esse seminário? Eu abro a Bíblia e, digamos, abro aleatoriamente.
e encontro lá, né, João, frase. capítulo 7, versículo 23. E eu pego isso, o que quer que seja. Eu não sei, nesse momento, o que é João, capítulo 7, versículo 23, Eu né? estava até assim, uau, ele sabe a Bíblia ou não. Não, mas eu imagino que seja não mentirás. Imagino, não sei Sim. mesmo, né? Mas pode ser qualquer outro livro. Né? Isso. Aí eu falo, não mentirás. Como isso me ajuda a chamar mais gente? Eu não sei. Mas o que eu sei é que quer que eu faça, que Ou seja, diga. o que eu diga, que seja verdade. Exato. E é isso. A mesma coisa serve para qualquer livro. Porque assim, ó, quando eu faço esse exercício de ativação, 20% das vezes vem a resposta exata. Vem uma resposta lá que diz, olha, você quer chamar mais gente, faz tal coisa. E é exato. Outros 20% das vezes não tem nada a ver. Só que quando não tem nada a ver, antes de eu concluir que não tem nada a ver, eu tenho que comparar a pergunta com a resposta. O que eu perguntei? Como eu convido mais gente para o seminário de sábado, dia 7? Com a resposta, não mentirás. O que isso tem a ver? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou refletindo sobre uma pergunta com a resposta. Essa resposta estava no livro, então eu estou aprendendo uma coisa que está no livro. E aí o que eu aprendo no mínimo é que quando eu perguntei, a resposta foi essa, então eu sei o que tem lá. Nos outros 40% das vezes, com essa reflexão, eu construo conexões entre a pergunta e a resposta. Sim. E esse é um processo ainda mais intenso de aprendizagem. Exato. Né? As pessoas perguntam, né, como é que eu vou aprender se eu só folhei? Você não só folheou, não é só isso que você fez, mas principalmente das leituras convencionais que você fez, quantas vezes você parou para refletir? Exatamente. Né? E é por isso que você não lembra depois que leu, né? Cláudio Omar, primeiro nós vamos dar uma parada aqui. Próximo bloco ele vai falar sobre esse curso, que vai ser, aliás, não é curso, é um webinário. Um webinário. Ah, vai ser online? Vai ser online. Ai, graças a Deus. Porque eu já estava assim, meu Deus, eu não vou poder ir. Vai ser online. Porque vai ser complicado de deixar a mamãe, né? Não, vai ser online. Porque é um horário bom, 15 horas, mas como é que eu vou deixar a mamãe? Então tá bom. Olha, então no próximo bloco ele vai falar só sobre esse webinário, que vai ser às 15 horas do dia 7, tá bom? Gostou? Deixa o like, compartilhe, porque esse assunto é super importante. E acesse o canal dele, que é... Hiperaprendizagem. Você tem outras redes de canal? Na verdade, eu trabalho grosso com hiperaprendizagem, né? Focado no hiperaprendizagem. Né? Certo, mas, por exemplo, tem só o YouTube? Facebook, não, tem Facebook, Orkut, vamos deixar o link aí embaixo, né? E a minha página pessoal, claudiomar.com. Orkut. Ah, pois é, o que é esse Orkut? Orkut é uma referência ao Orkut, na verdade, porque quando eu comecei a trabalhar, talvez seja melhor a gente contar essa história no próximo bloco. Então, olha, não fique aí, hein? Já vai assistir. Até já. Tchau.